Pessoal, então continuando aí com as nossas resoluções de questões de concursos, com a finalidade de te auxiliar no preparo para os próximos concursos e também para você que deseja ingressar aí na área de engenharia, especificamente a parte de mecânicas e suas correlatas, tá? Desta vez para o Inmetro, para o cargo de pesquisador, que é nível superior, tecnologista em metrologia e qualidade e engenharia mecânica, prova de 2007, questão sobre ensaios de impacto. Lembrando que nesta época a banca que realizava a prova do Inmetro era a banca CESP, né? E a banca CESP não trabalha com aquela quantidade de alternativas, né? Com várias alternativas e te possibilita trabalhar com aquela parte de ainda que você não saiba, mas você trabalha com, com a observação das questões e anulação de algumas, né? Então você vai marcando ali qual que se aproxima do resultado que você acha, né? Normalmente 5 alternativas, como trabalha ali a banca 6 de Gran Rio. A banca CESP trabalha com certo ou errado. Lembrando que se você marcar uma alternativa de maneira incorreta, você perde duas, né? Então, às vezes, caso você não saiba a questão, é preferível deixar em branco, tá? Então, certo ou errado é o que se cobra em relação às questões. Então, vamos lá? É dito o seguinte, que sobre o ensaio de impacto, tá? Ele fala o seguinte, que a figura acima mostra esquematicamente ensaios de impacto em materiais metálicos. Acerca desses ensaios, julgue os itens subsequentes. Então nós vamos aí verificar as questões de número 102, 103, 104, 105 e 106, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 102. A resistência ao impacto do material é dada pelas diferenças entre as energias potenciais em H0 e H1, ou seja, inicial e final, né? Bem, o ensaio de impacto consiste em medir a quantidade de energia absorvida por uma amostra do material, quando submetida à ação de um esforço de choque de valor conhecido. O método mais comum para ensaiar metais é o do golpe desferido por um peso em oscilação, a máquina correspondente ao martelo pendular. O pêndulo é levado a uma certa posição onde adquire uma energia inicial. Então temos a representação esquemática aí do martelo pendular que é utilizado no ensaio de impacto. Ao cair, ele encontra no seu percurso o corpo de prova, que se rompe. A sua trajetória continua até certa altura, que corresponde à posição final, onde o pêndulo apresenta uma energia final. A diferença entre as energias inicial e final corresponde à energia absorvida pelo material. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de energia adotada é o joules. Em máquinas mais antigas, a unidade de energia pode ser o quilograma-força metro, o quilograma-força centímetro ou o quilograma-força milímetro. A máquina é adotada de uma escala que indica a posição do pêndulo e é calibrada de modo a indicar a energia potencial. Portanto, a afirmativa na questão 102 está certa. Questão 103. O corpo de prova 1 é usado no ensaio de impacto ISOD e 2 no ensaio Charpy. Bem, no ensaio de impacto utilizam-se duas classes de corpos de prova com entalhe, o Charpy e o ISOD, tá? Então temos a representação aí do corpo de prova Charpy e a representação do corpo de prova ISOD, né? A sua diferença, além do comprimento, também está no entalhe, no corpo de prova Charpy é exatamente no meio e no ISOD não, tá? Então está errada essa questão, eles trocaram, inverteram, tá? a posição ali dos corpos de prova. Na questão 104 é dito o seguinte, que a maior desvantagem dos ensaios de impacto é que a energia medida é um valor relativo e serve apenas para comparar resultados obtidos nas mesmas condições de ensaio. Bem, a energia medida
é um valor relativo e serve apenas para comparar resultados obtidos nas mesmas condições de ensaio. Isso explica porque os resultados desse ensaio não têm aplicação nos cálculos de projetos de engenharia. Mesmo tomando-se todos os cuidados para controlar a realização do ensaio, os resultados obtidos com vários corpos de provas de um mesmo metal são bastante diversos. Para chegar a conclusões confiáveis a respeito do material ensaiado, é recomendável fazer o ensaio em pelo menos 3 corpos de prova, tá? Portanto, está certa também a questão 104. E já na questão 105 é dito o seguinte, que em ferros fundidos e metais fundidos sob pressão, os ensaios Charpy e Isode dispensam a confecção dos entalhes nos corpos de prova. Bem, os corpos de provas de ferro fundidos e ligas não ferrosas fundidas sob pressão não apresentam entalhe, como nós podemos ver aí na representação da figura abaixo, tá? A única diferença entre o ensaio Charpy e Isode é que no Charpy o golpe é desferido na face oposta ao entalhe e no Isode é desferido no mesmo lado do entalhe, tá? Portanto, está certa a questão 105. A questão 106 é dito o seguinte, que a temperatura de transição determinada por ensaio de impacto sob várias temperaturas é a temperatura abaixo da qual o comportamento do metal torna-se dúctil. Então, a temperatura de transição é aquela em que ocorre uma mudança no caráter da ruptura do material, passando de dúctil a frágil ou vice-versa. Pode-se representar a temperatura de transição graficamente, indicando-se os valores de temperatura no eixo das abscissas e os valores da energia absorvida no eixo das ordenadas. É possível traçar uma curva que mostra o comportamento do material quanto ao tipo de fratura, frágil ou dúctil, né, como podemos ver aí no gráfico abaixo, né? Então essa temperatura de transição aí é muito interessante você estudar isso, porque o material se comporta de maneira significativa, diferentemente, com uma pequena variação na temperatura. Então faz-se muito importante o estudo dessa temperatura de transição, tá bom? Uma pequena variação na temperatura pode fazer com que o seu material se torne mais dúctil ou mais frágil consideravelmente. Então é um fator a se levar em consideração, tá bom? Então está errada essa questão. Pessoal, mais uma contribuição por hoje. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar aquele seu like, também acompanhar as nossas atividades diárias, tá? Um forte abraço e até a próxima.